Que surpresa e que inspiração também! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre The Artifice Girl, filme de estreia do Franklin Rich. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, eu tenho um fraco muito grande por histórias de ficção científica, especificamente aquelas que falam sobre inteligência artificial, né? Esse ano mesmo a gente teve o ótimo Megan lá em janeiro, um filme que eu gostei bastante, e como alguém que também trabalha como roteirista, como criador de histórias, esse lado do sci-fi e da inteligência artificial, de robóticas, são temas que me interessam bastante. Então sempre que tem algum filme novo, alguma série nova que vai tentar explorar isso, ele já tem um pouco de ponto comigo, porque eu automaticamente estou interessado. Mas, obviamente, a gente sabe que esse tipo de história de inteligência artificial e de robótica geralmente vai culminar em dois caminhos, né? Ou a inteligência vai ser boa ou ela vai ser má. E acho que o que você consegue achar de diferencial e de inovador é tudo que está no meio do caminho. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Franklin Rich, que é o diretor desse filme, nem do Artifice Girl, que é o filme de estreia dele, o primeiro longa-metragem. Eu recebi a dica através do canal do Chris Tuckman, que recomendou esse filme, e eu descobri que o Franklin Rich é um youtuber, faz curtas-metragens, ele fez até um curta sobre a Batgirl, e é um tipo de coisa que eu faço também, e eu achei isso muito legal, ver um cara assim, ascendendo e conseguindo fazer um longa-metragem, às vezes no estilo amador, com pouco orçamento, mas o que eu encontrei aqui com The Artifice Girl, sem sombra de dúvida, é um grande poço de potencial, já que o filme é muito legal. A história do filme é dividida em 3 atos isolados e acompanha as conversas entre 3 agentes de uma organização que desenvolvem uma avançada inteligência artificial para ser usada em chats online, visando apanhar pedófilos e predadores. Com o passar do tempo, a inteligência se torna mais potente e apresenta novos desafios para seus criadores. A gente não tem tantas histórias de bastidores sobre The Artifice Girl, porque ele é realmente um filme muito independente, de baixo orçamento, eu nem consegui encontrar os valores exatos de produção dele, mas eu li numa entrevista com o Franklin Rich, que é um clássico exemplo de como você pode pegar baixo orçamento e recursos limitados e transformar isso ao seu favor. É um filme que foi escrito durante a pandemia, que foi rodado durante esse período também, e ele tem uma abordagem meio que intimista e realista para um tema que é bem macro, né? Para uma mudança gigantesca na sociedade, na inteligência artificial, e ele desenvolve isso através de 3 longas conversas. O filme realmente só tem 3 cenas, são 3 sequências estendidas para ir explorando todo esse tema. O Rich disse que se inspirou bastante no trabalho do Prenda-me se for capaz do Steven Spielberg e especialmente o Aaron Sorkin na rede social, e dá para ver isso porque The Artifice Girl é 100% verborrágico, é diálogo, é conversa, é intervenção, se você não gosta de filmes assim que tem muita conversa, muito diálogo, talvez você não queira assistir porque ele realmente não tem muito além disso, mas felizmente o Rich é um ótimo roteirista. Eu acho que todas as conversas, ou pelo menos a maioria delas, né, são bem envolventes, são bem criativas, tem tiradas interessantes, tem personagens muito bem desenvolvidos. Eu gosto, por exemplo, como o filme começa com esse programador que é vivido pelo próprio Rich, né? Ele é roteirista, diretor, montador e ator. Como ele chega nessa mesa de interrogação e você pensa que ele é um suspeito de pedofilia, que ele é um dos caras do chat, mas o roteiro vai se revelando para mostrar que ele é o programador que criou a inteligência artificial. E à medida desses 3 atos, você vai aprendendo muito mais sobre ele. E eu vi aí que o Franklin Rich é um cara que tem muito conhecimento de fórmula, de estrutura, ele é um cara muito bem estudado em um roteiro. Eu fiquei positivamente surpreso nesse aspecto. E também como ele lida com toda a discussão bem pesada, cheia de camadas sobre inteligência artificial, sobre sentimentos, sobre emoções e toda a evolução que a Cherry, que é a inteligência vivida pela Tatum Matthews, vai tendo ao longo do filme. Em certos aspectos, me lembra bastante aquele tipo de sensação de teste de Turing que o Ex Machina do Alex Garland fez em 2015, que é um outro ótimo filme, por sinal. O The Artifice Girl também me lembrou bastante, falando em Aaron Sorkin, né, o Steve Jobs com o Michael Fassbender, que também tem uma estrutura parecida, onde são só 3 atos, né, são 3 pontos na vida do Steve Jobs, nos bastidores dele
lançar novos produtos. E é a mesma coisa com The Artifice Girl, porque são 3 conversas que nunca pegam o mundo externo, você nunca vê as implicações da inteligência artificial, como que o mundo lá fora está se desenvolvendo. E isso é um aspecto muito interessante, meio que de porta fechada, né? E ajuda muito, de novo, que o roteiro seja tão bem escrito. E apesar do filme ter várias limitações técnicas de produção, eu acho que ele não é muito caprichado na fotografia, o elenco pra mim não é 100%, não tá totalmente lá para entregar esse roteiro que é bem complexo, né? Mas eu fiquei bem surpreso em como o Franklin Rich é um ótimo diretor. Como na primeira sequência, né, a primeira das 3 conversas do filme, são 3 pessoas numa sala, numa mesa, com uma quarta aparecendo numa tela atrás, na TV, que seria a Cherry, e o Franklin Rich consegue explorar tantas variações de plano, enquadramento, de movimento, como ele usa um close, um plano detalhe, uma aproximação. Poxa, com quantas formas diferentes você pode filmar uma sala com uma mesa e fazer sentido, né? Não é arbitrário, não é nada aleatório. Definitivamente é um cara que tem domínio de roteiro e direção também. E apesar de ser um elenco quase todo formado por nomes desconhecidos, foi muito legal ver o Lance Henriksen aparecendo na terceira sequência, ainda mais porque ele é o nosso saudoso Bishop de Aliens o Resgate, né? Um dos grandes amigos do James Cameron. Muito bom rever Lance Henriksen brincando com robôs de novo, hein? Olha, eu fiquei bem impressionado com esse The Artifice Girl, viu? Você definitivamente tem as limitações de um filme independente, de um filme barato, de um elenco que não tá 100% afinado para entregar esse texto, mas Franklin Rich, desde já, é um nome que eu vou ficar de olho porque é um ótimo roteiro, é uma história muito bem contada, apesar de não ser muito mirabolante ou muito inovadora, a abordagem dele e o ponto de vista que ele escolhe contar é muito interessante, assim como a direção muito bem pensada do filme inteiro. Assim, falando como alguém que adora sci-fi, que alguém como faz curta-metragem de baixo orçamento, eu definitivamente me animei muito vendo esse filme. Pra The Artifice Girl, eu dou uma nota 8. O filme foi lançado em mídia digital nos Estados Unidos e eu suspeito que dificilmente ele vai chegar no Brasil, no cinema ou em algum streaming. Seria um filme muito legal da Netflix Brasil trazer, porque eu acho que é aquele filme que traria várias discussões. Eu acho que ele bombaria no streaming aqui no Brasil, mas para assistir só naquele velho método da locadora, os meus alternativos, vocês sabem qual que é, né? Mas fica a recomendação. Deixe nos comentários depois se vocês conseguiram assistir The Artifice Girl e o que vocês acharam desse filme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.